Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje vamos falar um verso, de novo, modo meditação. Muitas vezes eu tenho estudos, muitas vezes tenho meditações. E hoje eu estava meditando em 2 Coríntios. Na verdade, eu estava meditando no Salmo 62. E no Salmo 62:2 ele fala que ele não seria muito abalado. E aquilo me deixou bem intrigada. Sabe quando você está num verso e o Espírito Santo te lembra de outro verso? E aquele outro verso é o verso que você quer meditar. E ele me levou muito àquela palavra de Paulo em 2 Coríntios 4. E Paulo falando sobre as questões em que ele vem sofrendo, aquilo que ele vem sendo pressionado. Às vezes a gente esquece que Paulo era humano, às vezes a gente esquece que ele passou por muita coisa. E uma das coisas que mais me intrigava, e infelizmente se perde muito na tradução, era no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E quando você traduz um pouco mais no original, ou até muda a versão para o inglês, quem fala inglês eu recomendo fazendo isso. A primeira parte em que ele fala, nós somos atribulados, porém não angustiados. Eu acho muito interessante que essa palavra de atribulado, ela dá uma ideia de algo ser pressionado contra um lugar sem saída. Então, a linguagem aqui é bastante de exército, mas ele tá falando praticamente, ele tá sendo pressionado num canto onde ele não vê mais onde sair. É mais ou menos você imaginar que tem alguém numa guerra, numa situação, e ele tá. Aqueles filmes de ação mesmo, em que eles chegam e só tem a parede, eles pulam um monte, pula cerca, aí chega uma hora que não tem mais onde ir. Se você tá vendo Missão Impossível, ele vai achar um lugar para ir. O Tom Cruise sempre acha. Mas na vida normal, aqui nesse texto, ele tá falando nesse sentido de o inimigo está vindo, você não sabe onde ir, e simplesmente você olha e não tem saída. E eu creio que 99% das nossas vidas como cristão é assim, nós não vemos saída em muitas circunstâncias. E aí ele fala, né, depois que eles não ficam angustiados, daí ele fala perplexo, porém não desanimados. E essa palavra perplexo, se você é que nem eu, que tem um vocabulário um tanto limitado, você imagina alguém que fica perplexo, que ele vê uma situação e fala assim, meu Deus, que isso? Tô perplexa, né? Mas o perplexo aqui nesse sentido é de não saber o que fazer. Então, o Paulo tá usando um jogo de palavras aqui praticamente para resumir a mesma situação. Você está numa parede, contra a parede, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir. E aí que combina muito com o salmo que eu li, que é aqueles que estão no Senhor, o Senhor é a rocha deles, e o Senhor é aquele refúgio, o Senhor é o escape. E a realidade é que eu me sentei aqui e eu comecei a perguntar. Isso é muito bonito na teoria, mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu chego numa situação onde não há saída, não há respostas, não há nada que eu possa fazer? Eu só estou vendo o mal chegando à minha direção. E aí que vem a grande pergunta e a grande resposta que eu gostei muito de ter lido até num dos comentários, de olhar para a vida de Jesus. A cruz não tinha saída. Não tinha para onde ir. Ele tinha que ir para a cruz. E essa é a realidade de que muitas vezes nós queremos evitar. Nós não devemos ficar desanimados, não devemos ficar em desespero, como diz ali a melhor tradução. Porque a realidade é que Deus está no controle dessas coisas. Agora, o problema é que, para toda vez que nós estamos contra a parede, nós queremos que o filme seja o filme do Tom Cruise. Nós queremos uma saída. Nós queremos que aconteça alguma coisa para que a gente chegue no final e fale assim: olha, eu confiei em Deus e olha o que aconteceu, deu tudo certo no final. O problema é que nem sempre se no final vai dar certo. Não vai dar certo na nossa perspectiva. Aí vem a maior e maior e mais bela questão que está no verso 12. De modo que em nós opera a morte, em vós a vida. O teu sofrimento, a tua perda, a tua labuta, o teu trabalho, você tá numa encruzilhada onde não tem saída. Muitas vezes não é só Deus trabalhando em você, mas através de você para alcançar outros. E é uma perspectiva que nós perdemos muitas vezes nessa teologia triunfalista do dia da vitória, que Deus vai te dar a bênção. E isso eu não digo só de igreja de neopentecostal, não. Eu digo que a nossa teologia muitas vezes é de que precisamos encontrar o escape.
Precisamos ler esses versos e acreditar que no final, e esse final, no nosso final, vai dar tudo certo. Só porque o final já deu tudo certo. Ela deu certo em Cristo Jesus, que se ofereceu na cruz e que ele não recuou na hora que ele estava com as costas contra a parede. Ele não entrou em desespero, ele foi até a cruz e cumpriu a missão. E a missão dele era nos salvar. E sabe que é uma das coisas talvez mais difíceis para nós entendermos é que talvez a nossa vida vai servir para ajudar uma pessoa. O nosso sofrimento às vezes vai alcançar uma vida. E nós não queremos isso, nós queremos aquilo que seja realmente válido, que alcance milhões, que faça uma transformação bem grande. Afinal, a minha vida é importante. Só porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, já não vive eu, vive Cristo. Já não é as coisas desse mundo que importam, não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma. E todas essas coisas, elas ficam muito bonitinhos na teoria, porque quando chega na prática, elas são difíceis de viver. Você consegue imaginar que você tá numa situação onde o seu marido ou o seu casamento, ou não tô dizendo que vai dar errado, Deus livre, eu creio que não creio nisso, mas eu digo assim, no seu casamento vai ter uma situação de financeira, de dificuldade, de saúde. E isso porque você está no campo, ou isso porque você resolveu começar a orar e jejuar pelos seus vizinhos, ou você começou a pensar em chegar a um novo patamar no relacionamento com Deus. Isso custa. E eu ouvi uma pregação essa semana que a mulher falou que muitos querem o altar, mas não o sacrifício. E eu acrescento que muitos querem a vaidade do altar. E elas não estão interessadas realmente no sacrifício. E no sacrifício de viver uma vida que o seu corpo é o que vai dizer ali no verso 12, vai operar a morte. A sua vida vai operar a morte, mas não uma morte eterna, mas uma morte onde as coisas que você queria que dessem certo não dão, para que você seja testemunho para as outras pessoas. E isso é muito difícil, é uma teologia que não é pregada, mas ela é bíblica. Eu não estou pregando aqui que você não deve lutar para que as coisas deem certo. Não estou pregando aqui que você tem que aceitar os ataques do inimigo contra a sua vida. O que eu estou dizendo é que muitas vezes Jesus vai te colocar naquela cruz porque ele já foi e agora é a tua vez. Que Deus te abençoe com essa palavra, por mais que seja difícil para mim. Eu sei que é difícil para todo mundo, mas que nem o Salmo 62 vai afirmar. Eu não serei muito abalado. Por quê? Porque o meu pé tá firme na rocha. Sabendo que, independente do que aconteça nessa vida, gente, seja 60, 70, 80, 90 anos de sofrimento, você tem uma eternidade garantida em Cristo Jesus. Eu sei que é fácil na fala, mas é difícil na prática. Mas acredite, Jesus está contigo. Que Deus te abençoe.